no estado de São Paulo e Distrito Federal. 138 emissoras afiliadas em todo o país. 16 milhões e 200 mil assinantes. Sinal aberto pelo satélite Star One. Potencial de alcance: 154 milhões de espectadores. O Brasil é cultura. Rede Nacional de Televisão. Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, cuida bem, cuida mais, Predileta, feito com amor, Sucos Life, Laranja da Fazenda, DVI, Radiologia Odontológica, compromisso com qualidade, inovação e atendimento humanizado, Instituto Eurípides, faça parte dessa história. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde. Hoje a nossa conversa é sobre o depoimento que inundou as redes sociais de compaixão e solidariedade. O apresentador Thiago Leifert e a mulher Dayana Garbim usaram as redes sociais para falar sobre a batalha que a filha, a Lua, de apenas 1 ano de idade, está travando contra um câncer ocular do tipo retinoblastoma. O nosso convidado de hoje é o médico oftalmologista e professor de medicina da USP de São Paulo, Dr. Hélio Priniano, que nos explicará sobre este assunto. Se conecte com a sua saúde agora, aqui com a gente. Seja bem-vindo, Dr. Hélio. É sempre uma honra tê-lo aqui no Conexão Saúde. E a gente falar de um assunto tão importante. E também, eu não falei aqui no comecinho, o senhor é especialista em retina, né? Do departamento lá da USP, que também trabalha especificamente com retina. Então a gente está falando hoje com a pessoa certa sobre esse assunto que veio à tona, né, esse último fim de semana. Então seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila, pelo convite. Realmente foi notória a expressão. Sim, muito, né? A divulgação, porque é uma pessoa da mídia. E isso acabou divulgando, teve uma divulgação absurda, né? E isso acabou gerando um zoom grande na população, né? E a gente sabe que se a gente pegar todos os detalhes daquela entrevista e os principais detalhes que o Thiago informa pra gente, que foi a alteração do brilho e o estrabismo, que eu acho que foram os dois principais sinais que ele dá foco e ele tenta passar para a população da necessidade de observação, porque a criança ela não tem como informar, ela não tem como se queixar, então são sinais indiretos que nos mostram alguma alteração na visão nessa faixa etária. E aí a gente pega o pediatra e tem que dar uma ênfase grande e bater palma para aqueles pediatras que em todo o retorno faz um teste do olhinho para ver se o reflexo vermelho da criança está presente e não tem nenhum sinal do olho do gato, que é essa imagem esbranquiçada, né, do fundo do olho, porque na verdade a criança frequenta muito mais o pediatra do que o oftalmologista. Então é no pediatra, com os retornos periódicos, que não só para o olho, mas para vacinação, um exame teoricamente rápido de triagem, já ajuda muito a gente tentar fazer um diagnóstico precoce, porque é o diagnóstico precoce que nos faz ter um resultado satisfatório, busca da cura, tentar não mutilar a criança, porque pode chegar a ter que extrair o olho, pode ter metástase, e hoje já existe tratamento para controlar a doença. E o diagnóstico in situ, o que é isso? Quando a doença ainda está dentro do olho, faz muita diferença. E nos estágios iniciais, eu acho que a importância do pediatra é absurda. Doutor Hélio, deixar claro aqui pra gente essa questão do pediatra, que realmente é o pediatra que vê a criança se bobear toda semana para pesar. Quando a gente ganha o bebê, toda semana que você vai ao pediatra fazer o pezinho, saber do desenvolvimento da criança, do crescimento. Então é importante, dificilmente a gente leva um bebê
ao oftalmopediatra, né, doutor Hélio? Então a gente tem que considerar essa questão do pediatra, que é muito importante, e também essa questão das doenças, os sinais, os principais sinais que os pais precisam entender. Ele falou também do estrabismo, né? É normal até que ponto um bebê ter estrabismo, doutor Hélio? O desenvolvimento da visão ele passa por alguns estágios. Sim. E a fixação do olhar ela começa aos 3 meses. Entre 3 e 6 meses, a criança pode ter aquele olhinho bobo. A mãe achar que está estrábica e isso ser normal, fazer parte do desenvolvimento da visão da criança. Depois dos 6 meses, aí a gente começa a ficar com um pezinho atrás. E muitas vezes cabe uma avaliação oftalmológica se a criança estiver evoluindo com estrabismo. E graças a Deus, dentro das principais causas de estrabismo não está o retinoblastoma. Isso é um tumor raro, de herança na criança, já que é binocular. Os tumores binoculares de retinoblastoma têm uma característica de hereditariedade, de herança genética muito forte. A gente sabe que tem um estudo específico, a alteração é no cromossoma 13, existe uma mutação que é no gene RB1, mas é uma coisa muito incomum, não é uma coisa tão comum. Então não é que o pai vê a criança com estrabismo, meu Deus, será é o caso do Thiago Leifert. Tá. Pelo contrário, tanto que num consultório médico oftalmológico numa cidade do interior é muito raro. E hoje existem centros específicos para tratamento dessas crianças. A gente tem lá na Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, a Unifesp tem um centro de tratamento, tem o GRAC, tem um grupo que chama Retina Brasil, tem o Laramar, a Dorina no Rio, tem alguns grupos que auxiliam no tratamento e, se não o fazem, direcionam para locais específicos e que tem um enfoque no tratamento do retinoblastoma. Doutor Hélio, por que a retina é tão importante para a nossa visão? O que é a retina? A retina é o primeiro tecido nervoso, é onde chega a luz, ela chega passa por dentro do olho. O olho é uma cavidade, né? A parte interna do olho ela é preenchida por um gel bem viscoso quando a gente nasce, que tende a se liquefazer com o passar dos anos, mas na criança ainda é um gel bem viscoso e transparente. Então o raio de luz ele entra, passa por todas as estruturas e quando chega na retina existe uma alteração físico-química e que se transforma em impulso nervoso. A retina é o primeiro tecido nervoso e da retina passa para o nervo óptico, do nervo óptico existe um trajeto nervoso até o sistema nervoso central na região occipital, que é aqui na nuca, onde se forma a imagem. Então, a retina é o tecido nervoso onde se inicia a imagem, se inicia a formação da imagem. Olha, gente, a gente conversa aqui com ele, Dr. Hélio Primiano, professor da USP de Medicina de São Paulo, hoje aqui com a gente, para ajudar a gente a entender o que é essa questão da Lua, da filha do Thiago Leifert, né? Essa questão desse câncer raro na retina, a retinoblastoma. E agora a gente conversa com a doutora Cristiane Alves Pinto, ginecologista e especialista em ginecologia regenerativa. Ela sempre fala com a gente sobre a saúde ginecológica, né, nossa, das mulheres. Vamos ver qual que é o assunto da doutora Cristiane hoje. Ginecologia regenerativa, com a ginecologista doutora Cristiane Alves Pinto. Oi pessoal, eu sou a doutora Cristiane Alves Pinto, eu sou ginecologista e hoje eu vim falar para vocês de um tema bem importante, os benefícios do laser na menopausa. Então, o laser íntimo, ele revolucionou o campo da ginecologia regenerativa, estética e funcional. Por quê? Porque ele oferece, num único equipamento, diversos benefícios para a sua região íntima. Cada dia nós conseguimos identificar novas indicações para a sua utilização. Então, a menopausa ela é um período crítico da mulher, devido à queda abrupta do estrogênio e, consequentemente, atrofia da área genital. Então, o laser de CO2, o que ele faz? Ele aumenta os vasos sanguíneos ali da região, estimulando
a lubrificação, a regeneração, a proliferação celular, recuperando o tônus e a elasticidade do local. Então, para que ele é indicado? Ele é indicado para tratamento de atrofia, sintomas de ressecamento, flacidez, queimação, coceira, dor na relação sexual e também para os sintomas urinários, como a incontinência urinária. Então, o procedimento ele é realizado em consultório, ele é indolor, a única sensação que a paciente sente é um calor local, não necessita de anestesia e a recuperação é rápida. Ginecologia regenerativa, com a ginecologista doutora Cristiane Alves Pinto. Olha só, benefícios do laser na menopausa, a gente agradece muito, né? Porque a gente cuida aqui da saúde da mulher com você, doutora Cristiane Alves Pinto. Agora o nosso sorriso também sempre radiante, porque a Luciana da DVI Radiologia explica sobre a importância de um super mineral para a saúde bucal. Então vamos conferir para entender qual é esse mineral. Sorriso radiante, com a DVI Radiologia Odontológica. Tem um mineral que é o mais abundante em nosso corpo e que é essencial também para a nossa saúde bucal. A falta desse mineral, do consumo desse mineral, ele pode diminuir a nossa densidade óssea. E aí o que vai acontecer? Você pode perder os seus dentes, você pode até perder aquela prótese que está super bem adaptada, afinal de contas ela se adapta àquela sustentação óssea que tem ali. Se eu perco o osso, eu posso perder aquela sustentação da prótese. Você sabe me dizer que mineral é esse? Eu vou te contar. Esse mineral é o cálcio. Sim, o cálcio. Aquele que está presente em muitos vegetais de folha verde, como brócolis, por exemplo. Ou então até em algumas frutas, como a manga, o kiwi, as ameixas. E a gente não poderia deixar de lado também o nosso branquinho, o leite e todos os seus derivados. Então, inclua todos esses alimentos na sua alimentação diária e mantenha os seus ossos saudáveis, fortes e com saúde. E também não deixe de contar com a DVI para os seus exames odontológicos. Sorriso radiante, com a DVI Radiologia Odontológica. Excelentes participações sempre aqui com a gente, doutora Luciana, nosso muito obrigada. Agora a gente coloca o nosso coração em dia com a cardiologista doutora Cecília Barros, porque hoje é dia da gente entender sobre a insuficiência cardíaca. O que é? Coração em Dia, com a cardiologista doutora Cecília Barros. Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre insuficiência cardíaca. O que é o coração? Na verdade, o coração nosso, ele funciona como uma bomba, né? E é uma bomba de músculo que impulsiona o sangue da cabeça até os pés. Geralmente, ele impulsiona o sangue mais ou menos 5 litros por minuto. Então, o que ocorre? Quando o nosso coração não consegue bombear oxigênio e nutrientes para todas as células de uma maneira adequada, de acordo com a demanda, a gente chama isso de insuficiência cardíaca. E quais são os sintomas da insuficiência cardíaca? Então, a insuficiência cardíaca, basicamente, o sintoma mais prevalente é cansaço e falta de ar. Então, às vezes a pessoa fazia um exercício, andava 1 quadra, 2 quadras, e de repente ela vê que ela não está conseguindo fazer mais a mesma coisa, então ela está mais limitada, né? E isso pode progredir até falta de ar em repouso. E a gente sabe assim que quando chega a essa falta de ar em repouso, o prognóstico é bem pior. Outro sintoma que a gente tem também em relação à insuficiência cardíaca é falta de ar ao deitar. Então, como a bomba, que é o coração, não está impulsionando tão bem, ele faz com que acaba acumulando líquido dentro dos pulmões e faz com que, quando a gente deita, esse líquido espalhe para todo o pulmão e faça com que a gente tenha falta de ar ao deitar. Existe também outro sintoma. Os sintomas, às vezes você está dormindo e de repente você acordar como se estivesse afogado, tá? Então, um sintoma que a gente chama de dispneia paroxística noturna. Então, um sintoma também bem típico de insuficiência cardíaca. Edema de membros inferiores ou inchaço nas pernas também é um sintoma que a gente observa na insuficiência cardíaca, mas não é um sintoma específico, tá?
A gente também observa também, quando olha nos vasos do pescoço, às vezes a gente vê os vasos mais dilatados. Então é importante a gente ficar ciente dos sintomas, né, e do diagnóstico da insuficiência cardíaca, porque é uma doença que tem tratamento, alguns casos até cura, né, e a gente, quanto mais rápido o diagnóstico, melhor é o prognóstico do nosso tratamento. Coração em Dia, com a cardiologista doutora Cecília Barros. O nosso coração sempre em dia com você, doutor. O nosso muito obrigada. Agora a dica é minha e eu vou falar do H-Saúde, o plano que cuida bem, cuida mais. E o H-Saúde está em Araraquara, atendendo toda a região. Você pode contar com uma nova dimensão em plano de saúde, que é o H-Saúde. Uma rede forte, com ampla rede credenciada, parceiro da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, parceiro também da Santa Casa e de todo o corpo clínico da Santa Casa. Todo o cuidado que você e sua família merecem num plano que não para de crescer. Com mais de 40 anos no mercado em Matão, H-Saúde é tradição, modernidade, experiência e inovação. Atendimento especializado com serviço de qualidade. Promove saúde, promove bem-estar. Você, sua família, sua empresa, todos podem ter H-Saúde. Ligue, eu vou passar os telefones para você. É 997356873 ou também, né, o 35030820. O H-Saúde fica entre a Rua 2 e a Rua 3, na Avenida Bandeirantes 436. H-Saúde, cuida bem, cuida mais. E agora, gente, a gente recebe o Dr. Oscar Munhoz, cirurgião dentista, professor da Unesp, e ele fala hoje com a gente sobre um assunto tão comentado na odontologia, que é o implante dentário. Mas a gente vai ver agora a importância de uma avaliação detalhada. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Olá, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho de odontologia. A dica de hoje é sobre implantes dentários. Eu queria falar para vocês de um outro aspecto, porque implante dentário é muito falado na mídia, na TV, nas revistas, né? Mas existe um aspecto que muito pouca gente aborda, que é quando você tem um problema dentário, como por exemplo uma fratura de dente. O que você deve fazer? Muitas vezes é orientado que você tem que remover esse dente, né? E depois você vai procurar o atendimento para repor esse dente perdido. Mas a gente tem que levar em consideração que quando a gente fratura um dente, né, quebra esse dente de qualquer maneira que aconteça, ou só da parte de cima, ou a raiz, da maneira que for, é importante que o seu profissional faça uma avaliação e te dê orientação em como você vai repor esse dente da melhor maneira possível para que durante o tratamento que ele for fazer da remoção dentária ou da recuperação daquela raiz, ele já preserve o local, já prepare aquele local para o que vai ser colocado posteriormente. Por exemplo, fraturou um dente e você vai pensar em colocar um implante, já faça uma abordagem, uma avaliação junto ao seu profissional para ver se há a possibilidade de ser feito no mesmo momento, que é o que a gente chama de implante imediato. Tirar a raiz e colocar esse implante no mesmo lugar, porque isso vai permitir uma melhor cicatrização, um procedimento único e muitas vezes uma abordagem do ponto de vista estético até melhor. Segundo, aquele dente fraturou, não tenho possibilidade financeira ou por saúde de fazer um implante naquele momento imediatamente. Converse com o seu profissional se não existe uma maneira de preservar aquela raiz com algum curativo, algum procedimento que existe atual, para que você, no momento que for fazer o implante, já faça a extração, a remoção e a colocação imediata, tomando todas aquelas vantagens que eu disse para você. Então, faça uma abordagem mais atual ou converse com o seu profissional se não existe nada melhor para que você não venha a perder as estruturas ósseas que acontecem quando você extrai o dente e fica meses ou anos sem repor aquilo, que acontecem as perdas ósseas. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma situação onde se teve remoção de vários dentes, como uma situação como essa, onde a pessoa já não tem
né, mais dentes na porção superior, na parte inferior. Às vezes o trabalho para a realização de implantes ele fica mais complicado porque as bases ósseas elas diminuem e aí a gente tem que entrar com procedimentos mais sofisticados, mais avançados, às vezes cirurgias mais complexas para poder repor essa perda dentária. E aí sim o profissional tem que ter uma série de recursos, os melhores possíveis, para te possibilitar uma reabilitação com implantes que devolvam toda essa arcada, essa anatomia e essa força de mastigação de uma maneira, no mínimo, igual ao que você tinha antes, mas que a gente sabe que é muito melhor do que você tinha antes. Então, são duas maneiras da gente abordar. Quando você tem um problema de fratura e você já pode intervir imediatamente e quando você já teve perdas ao longo do tempo e você precisa recuperar aquilo. Então, converse com o seu profissional, faça uma avaliação detalhada do seu caso e cada caso é uma resolução, tá? Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma dica de odontologia. Até uma próxima com Odontologia de Ponta. Odontologia de Ponta. Apoio Cultural. Munhoz, Instituto Odontológico. Dr. Oscar Munhoz, sempre com ótimas participações aqui com a gente no Conexão Saúde. Agora a gente vem para a nossa receita super prática, predileta, com a nossa nutricionista Mafê Cortez Jansante. E ela ensina para a gente hoje a berinjela empanada com passata de tomate. Olha que simples e fácil de fazer. Minha receita predileta. Oi, meu nome é Maria Fernanda, eu sou nutricionista, especialista em saúde da mulher e tô aqui para vocês com mais uma receita predileta. Hoje eu vou fazer uma berinjela empanada com passata de tomate da predileta. Então, o que eu vou precisar? Como eu tinha uma berinjela grande aqui em casa, eu peguei metade dessa berinjela, cortei em rodelinhas e aí eu vou passar. Eu quebrei um ovo aqui, vou passar ela aqui no ovo. Fiz uma misturinha de farinha de amaranto com levedura nutricional. A levedura, ela tem um leve sabor de queijo, super gostoso. E aí, se vocês quiserem colocar um pouquinho de sal, pode colocar. Mas eu acho que não precisa, tá? Então eu vou colocando direto aqui na frigideira e vou repetir o processo aqui com as outras rodelinhas. Bom, finalizei aqui de grelhar as berinjelas. Ela fica super crocante, fica uma delícia. E aí, ó, você pode, se quiser fazer uma mais tradicional, colocar um queijo ralado também, um parmesão ralado, e ela vai gratinar, ele vai derreter, vai ficar super gostoso. Mas eu acho que fica uma delícia assim. E aí você pode colocar a passata de tomate aqui, colocar, se quiser, mais um pouquinho da levedura nutricional, que fica uma delícia, ou jogar um queijinho, como eu tinha falado. E aqui, outra coisa que dá para fazer também, se quiser colocar uma proteína, um franguinho, uma carninha moída, você consegue fazer disso até um prato principal. Espero que vocês tenham gostado da minha receita predileta e até a próxima! Minha receita predileta.
Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Chegou a promoção Cozinha Completa Predileta. Compre 3 produtos Predileta diferentes, se inscreva no site da promoção e ganhe o número da sorte. Concorra a uma cozinha dos sonhos completíssima e mais, prêmios instantâneos todo dia com sorteio de Pix Predileta para você. E 1 ano de produtos Predileta sorteados toda semana. Bora completar a sua cozinha com Predileta. É do coração, é Predileta. O Clube Araraquarense está de volta, com muitas novidades, uma nova brinquedoteca, uma nova academia e muitas atividades sociais e esportivas, seguindo todas as orientações sanitárias de prevenção ao coronavírus. Os associados podem aproveitar tudo com muita segurança. Venha para cá você também. Clube Araraquarense, sua melhor opção de esporte, lazer e entretenimento, bem no centro da cidade. De volta ao Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre o câncer raro da filhinha do Thiago Leifert. A gente recebe aqui o Dr. Hélio Primiano, médico oftalmologista, professor da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo e também médico especialista em retina da própria Faculdade da USP de São Paulo. A gente já conversa aqui com ele, ele está no estúdio com a gente, mas antes a gente vai para aquela dica rápida e importante também da Bianca Muniz. Ela vai falar para as nossas crianças que nos assistem sobre a importância da vacinação. Fala, Bianquinha! Papais e mamães, é muito importante colocar a carteira de vacinação de seus filhos em dia, pois somente assim poderá evitar muitas doenças. Até o próximo Conexão Saúde. Beijos! Muito bom, Bianca, um beijo e parabéns, viu? Você tá cada dia melhor aqui no Conexão Saúde. Muito bom tê-la com a gente também. E agora a gente vai para o médico do setor da retina lá da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, Dr. Hélio Primiano. Dr. Hélio, a gente conversou bastante no primeiro bloco sobre essa questão do diagnóstico, dos sinais. A gente falou da lua, da filhinha do Thiago, né? Da questão da opacidade, do olhinho, tudo. Mas em relação ao tratamento específico, né?
quando você deixou claro do diagnóstico precoce também, quando a gente encontra ali bem no comecinho que o câncer está só no olho, que a questão está só no olho, não foi para o corpo todo. Quais são os tipos de tratamento, doutor? O termo que a gente usa quando está só no olho é in situ, né? É localizado, é um termo técnico, mas para dizer que está localizado só naquele órgão, né? Dependendo da fase, existe um termo que é estadiamento. Então, fases iniciais, mesmo dentro do olho, ou fases mais avançadas. Em fases iniciais, você pode lançar mão, o mais comum é o uso da quimioterapia, que é o que ela está fazendo, né? Mas existem recursos de fotocoagulação, de radioterapia. E em estágios um pouquinho mais avançados, em que ainda não tem, ele ainda está in situ, mas que não está respondendo bem, muitas vezes se lança a mão da enucleação. O que é enucleação, doutor? Na verdade, infelizmente, é uma mutilação. Você acaba tirando o olho da criança. Mas hoje, existem tantos recursos estéticos para que a estética prevaleça. Tudo bem que você perdeu a visão de um olhinho, a visão, né, de um doutor? olho, mas você, em contrapartida, vai estar preservando, muitas vezes, a vida daquela criança. Então, mesmo que você faça o diagnóstico num estágio mais avançado, mas ainda com o tumor localizado exclusivamente no olho, você vai dar sobrevida, você vai dar vida para a criança. E você, hoje, para tratar dessa mutilação, existe um setor específico que a gente chama de plástico ocular, porque aí eles vão trabalhar bastante, porque a face precisa desenvolver. Quando você nasce, o tamanho da sua órbita no seu crânio é de um tamanho. Conforme vai crescendo, o olho tem que crescer para estimular essa órbita a crescer. Então, eles vão passar. Essa criança que removeu o olho vai passar por um estímulo nesse setor e periodicamente vai ser feita uma alteração para também não ficar com faces diferentes, né? Uma órbita pequena, no tamanho pequeno, que pode dar uma alteração morfológica do olho, um lado... Uma simetria, uma né? simetria, justo. Acho que a palavra certa é simetria. Mas, doutor Hélio, a gente percebe que nesse caso da filhinha do Tiago, são duas questões. Ela tem um problema oftalmológico, né? Não é uma questão assim, às vezes tem doenças na retina, que são doenças oftalmológicas, que são doenças na retina que podem ou não ser curadas. Mas no caso dela, é uma questão na retina, mas também é um câncer, né? Isso. Então, assim, eu percebo que são duas questões, porque além de curar o câncer, tem que tentar preservar a visão da criança. Isso. E às vezes, pelo que o senhor falou, preserva a vida, cura o câncer, mas não necessariamente consegue preservar a visão. Além dessa sequela, que não é nem uma sequela, né? A criança perde o olho. Quais são as sequelas que podem ficar desse tipo de tumor, desse câncer raro? Então, tudo depende do estadiamento. Do estágio da doença, né? Isso, se você pega um tumor pequenininho, você consegue tratar, ele tem respondendo bem ao tratamento quimioterápico. Por isso que o exame e o diagnóstico precoce faz muita diferença. Olha, né? gente. Então, você pode deixar sequela de visão, mas manter o olho. Você pode, num primeiro momento, se não pegou a região central da visão, você pode tratar e deixar até com uma boa visão aquele olho. Se pegar o centro da visão, você pode deixar uma sequela na visão, e se for muito extenso, aí você tem que mutilar. Mas mesmo assim a sobrevida é muito grande. A gente salva 98% salva a vida da criança. E graças a Deus, tumor no olho não é uma coisa comum, pessoal. Não é. Tumor no olho é incomum. No Brasil deve ter 200, 300 crianças que fazem tratamento, não é muito, tá? Mas o mais comum na infância, o principal tumor ocular é o retinoblastoma. E para você ver que, graças a Deus, na minha profissão, eu lido pouco com isso. Na idade adulta ainda tem o melanoma uveal, que é mais frequente, é o tumor mais frequente que tem no olho. Mas na infância, o retinoblastoma é o principal tumor e você vê, ele ainda mesmo assim, ele é raro. Os tumores no olho, eles não são tão frequentes
na infância. Quando se aparecem numa idade mais avançada. E é bom deixar claro aqui, porque muitas pessoas confundem córnea e retina. Aí muitas pessoas nos bastidores falando, mas faz um transplante de córnea e resolve. O caso aqui é retina, e retina não tem transplante, né, doutor Hélio? Justamente. Não tem o que fazer, né? Isso. Existe uma diferença. A córnea é um tecido transparente, avascular, que não tem vaso, então a chance de rejeição é menor. Então, é mais fácil de você trabalhar e fazer um transplante. A retina é um tecido nervoso, uma vez que segmentada uma célula nervosa, e vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que teve um trauma, ficou paraplégica, tudo que é tecido nervoso ainda tem muito desafio para a medicina para desenvolver. Os resultados ainda não são tão satisfatórios como em tecidos que não são nervosos, e a retina é um desses tecidos. E o tumor que veio estava localizado na retina. A gente já tentou fazer transplante de retina. Quando você segmenta, os resultados são bem pobres, né? Então é muito diferente de um transplante de córnea, que você muda a transparência do olho, o desenho do olho, a transparência, e assim você dá uma melhor visão. O transplante de córnea, então, tem bons resultados para patologias corneanas, que também estão no olho, que não é mas caso. O transplante de retina ainda engatinha. Talvez seja essa palavra. Dr. Hélio Primiano aqui no Conexão Saúde pra gente. Agora o Dr. Flávio Arbex, médico pneumologista no bloco Respirar, conversa com a gente sobre um tema importantíssimo. Mães, pais, cuidadores, vamos prestar atenção porque ele fala da vacinação infantil. Vamos vacinar, gente? Respirar com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Então, pessoal, eu vim aqui falar de um tema que está sendo polêmico, mas não era para ser polêmico, né? Que é a questão da vacinação infantil. Então parece que a gente está voltando no tempo e ouvindo as mesmas coisas que a gente ouvia quando ia vacinar os adultos, né? Agora, porque chegou a vez das crianças, mudou, né? Mas lembrar a todos que os dados mostram, até o momento, que a vacinação é segura, tá, em crianças. O risco que muitas pessoas falam de ter miocardite é menor de quem tomou a vacina do que em quem tem Covid, tá? Então nós já temos mais de 9 milhões de crianças vacinadas nos Estados Unidos, a gente não teve nenhuma morte, 12 casos de miocardite leve até o momento, e nós não vemos complicações graves da vacina. Essa questão de efeito a longo prazo também é uma questão que vacina não dá repercussão a longo prazo, né? Porque era só o tempo dela produzir a proteína spike, criar a imunidade e depois isso vai ser destruído. Lembrar que todo dia quando a gente se alimenta, a gente come DNA e RNA de frutas, de legumes, de carne, a gente está ingerindo isso. Isso jamais vai alterar o nosso DNA que está lá protegido dentro do núcleo da nossa célula. Então, são muitas teorias conspiratórias de coisas que são inverídicas, tá? Então, o que a gente sabe até hoje, né, é que a vacinação protege as crianças contra a Covid, o risco de você ter miocardite é menor tomando a vacina do que tendo a doença, tá? E gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Se nós vacinamos gestantes que estão com os fetos dentro da barriga, que nem nasceram ainda, por que não vacinar crianças? Tá? Então, pensem nisso e levem suas crianças para vacinar. Tá bom? Tchau, pessoal. Respirar com o pneumologista Dr. Flávio Arbex. Olha, isso mesmo, Dr. Flávio. Se até as mulheres grávidas tomaram a vacina, por que as crianças não poderiam, né? É isso mesmo que você acabou de falar. Ótimo. E, gente, não vamos cair em fake news, hein? Não vamos cair em fake news. Dr. Marcelo Mariottini, no bloco Na Ponta do Bisturi, fala pra gente, né, que quer corrigir as pálpebras, mas a gente não quer ter uma cirurgia muito invasiva, a gente tem medo de cirurgia, e ele vai falar sobre esse procedimento de pálpebras sem cirurgia. Na Ponta do Bisturi, com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini. Olá, eu sou o Dr. Marcelo Mariottini, cirurgião plástico aqui de Araraquara.
Hoje vamos falar em especial para as pessoas que têm flacidez nas pálpebras. Pessoas que têm aquela redundância de pele, a qual provocam dobras ou bolsas de gordura com pele excedente na região da pálpebra inferior, apresentamos hoje um tratamento minimamente invasivo, a qual praticamente não se deixam cicatrizes. Através da ponteira Accutight, do aparelho BodyTite, temos a possibilidade de dar uma retração de pele e estímulo de colágeno no local, fazendo com que essa flacidez de pele diminua e, em alguns casos, ela se comporte ou tenha resultados praticamente como de cirurgias, entretanto, sem as cicatrizes que uma cirurgia de pálpebras deixam. Os resultados não se apresentam 100% de imediato, porém, logo após a aplicação, você já nota uma retração de pele em alguns dias e o estímulo de colágeno se dá em até 6 meses, ou seja, do procedimento cirúrgico até seu resultado final, teremos um período de 6 meses. Entretanto, a pessoa ou o paciente não ficará com estigma da cicatriz dessa cirurgia, o que é uma grande vantagem. Esse procedimento, pode ser realizado em ambiente ambulatorial ou em centro cirúrgico, a depender da escolha do paciente. Eu sou o Dr. Marcelo Mariottini e estou à disposição de vocês. Na ponta do bisturi, com o cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini. Muito bom, doutor. A gente agradece sempre pelas participações. Agora o pediatra, Dr. Victor de Almeida, no bloco Pais e Filhos, ele vem com tudo e fala sobre um assunto muito importante para nós, pais e cuidadores. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. Então, esse ano de 2022, ele começa com, assim, muitos casos da Covid-19 na cepa Ômicron, que é uma cepa que ela tem a característica do seguinte, que eu tenho visto, são as famílias todas com a doença. Ou seja, é uma doença bem mais branda do que das cepas anteriores, pelo menos na minha experiência e na experiência da maioria dos países, e você tem que ter um cuidado extra no sentido dela se espalhar dentro do núcleo familiar, ou seja, se tiver uma pessoa contaminada, com quase toda certeza a maioria das pessoas se contaminam. O tempo de incubação é muito curto, é de 2 dias, ao invés de 5 a 7, até 9 dias das cepas anteriores. Então, ela é bem mais branda, raramente pega a árvore pulmonar, tá? Mas ela se espalha com muita facilidade. Bem, eu posso dizer também uma coisa importante, é que a criança ela tem geralmente um quadro de febre ou uma coriza, tosse, alguma coisa relativamente bem leve. Mas mesmo nas outras cepas, foi muito raro ver criança com quadro de Covid grave, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui, obviamente nessas doenças, tanto na Covid e na gripe, tem que lembrar que os fatores de risco que eu vejo na prática, os piores seria a obesidade infantil, tá? E a criança que tem asma grave, de difícil controle. Ou as duas coisas juntas que às vezes está bem associado. Então, se seu filho não está numa dessas duas categorias, obviamente diabetes, claro, criança com câncer, etc., é uma categoria toda especial, tá? Mas essas duas eu queria que vocês lembrassem que são as mais importantes. Nesse caso, eu pensaria muito mais em proteção, realmente até talvez vacinas e coisas desse tipo. No geral, acho que a criança vai muito bem em relação à Covid. Pais e Filhos, com o Dr. Victor de Almeida. É isso mesmo, Dr. Victor, sempre muito bom tê-lo aqui no Conexão Saúde. Agora a gente vai para um breve intervalo, porque olha, gente, se preparem, porque o chefe Chico Olive fez uma torta de banana deliciosa que vocês vão amar. Fique aí. Porta Joia Lingerie. Conforto, modernidade e muita tendência você encontra aqui, na Porta Joia Lingerie.
Apresento para vocês a linha de pijamas da marca Daniela Tombini. A gente inicia por essa linha, né, de estampa de coração, que é de malha modal e de extremo conforto. Também seguindo a tendência aí da moda, eles lançam bastante estampa de poá, tem estampa lisa e de vários também cores para esse verão maravilhoso para vocês. Conte com a Porta-Joia Lingerie, uma marca de grande qualidade e bom gosto para vocês. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Olá, sou Alexandre Borsari, da Borsari Imóveis, e venho conversando com vocês sobre o bom momento do mercado imobiliário, não é mesmo? E hoje vou citar algumas dessas excelentes oportunidades. Tivoli Residencial, lotes residenciais pronto para construir em um condomínio fechado pertinho do Shopping Jaraguá. Village Dama 4, sua última chance de viver em um Dama nos seus mínimos detalhes. Residencial Flor de Lótus, apartamentos no Jardim Botânico, com 2 dormitórios, uma suíte e varanda gourmet. Residencial Atmosfera, lindos apartamentos com suíte em frente ao Shopping Jaraguá, um verdadeiro condomínio clube. Wish Morumbi, apartamentos com 2 e 3 dormitórios, com suíte e muito conforto e lazer completo. Spot Miami, apartamentos compactos para morar, para investir, a 500 metros da Uniara e a 650 metros da Unesp, da Odonto. Todos eles com condições muito especiais de pagamento. Quer saber mais? Procure nossa equipe. Acesse o nosso site borsariimóveis.com.br e as nossas redes sociais. Borsari Imóveis, comece aqui. Tem coisas na vida que não dá para viver sem. Muitas delas só dependem das nossas escolhas. Quando você nos escolhe, ficamos ao seu lado na vida. Conectamos você ao que existe de melhor na medicina: tecnologia, diálogo, ciência, paixão. H Saúde. Não dá para viver sem. H Saúde. Cuida bem. Cuida mais. Novidade quentinha aqui na Prazer em Gelato. Agora você pode saborear bebidas quentes e cremosas. Prazer em Gelato. Venha curtir esse prazer. A gente volta aqui, ó, Conexão Saúde no ar. A gente vem para o nosso último bloco. O nosso último bloco sempre é essa cozinha deliciosa. E a gente recebe ele, o nosso queridíssimo chefe Chico Olive. Tudo bem, Priscila de Paula. Vamos começar esse ano de 2022. Vamos começar assim? Esse A é do quê? Namastê, esse A é de amor. Amor. De alegria. Alegria. De aventura. Aventura. É isso. Hoje está uma mistura de esferas com conexão, muita saúde, praticidade. Estamos doces esse mês. O planeta Terra tá bom demais pra morar, Chico? Tá conspirando a favor. Não, morar não, gente. Senão a gente já tava em outro plano, mais evoluído. A gente tá aqui pra prova e expiação. Se bem que agora já tá virando um pouco mais de... Como que chama? Regeneração. Regeneração. Gente, o Chico tá assistindo Esferas da Vida. Não, eu sou um cara assim, culto, antenado. Né? Não, eu gosto dos Esferas, primeiro ponto, assisto e tal. Tomo, faço a cartilha, né? E também tento evoluir um pouco, né? Não dá mais pra falar Rede Globo, não dá, gente. TV Cultura. YouTube, isso. YouTube, né? History Channel. Alienígenas, é um negócio de... Entendeu? Meu Deus do céu. Que torta é essa deliciosa que você vai fazer hoje, Chico? Então, tá aquela banana que tá passando na sua casa, você fala, nossa, eu não vou conseguir comer, não vou entender? Dá dó de jogar fora, né, Chico? E aí eu a Leiloca e a Cata, a gente sempre faz essa torta. Um trio aqui de farinhas, a gente usa açúcar mascavo, açúcar branco e a farinha. Se você tiver farinha integral também, dá para usar um quarto de cada. Eu vou usar um terço de cada aqui, com manteiga, obviamente. Manteiga, você deixa ela fora da geladeira para fazer essa massinha. Você pode misturar com a mão e tal. E um pouquinho dessa canela cheirosíssima, né? Você sabe de onde vem a canela? Da Índia? Sim. Geograficamente. Sim. É uma árvore, né? A gente tem uma árvore de canela ali.
E a da casca, você tira que nem a cortiça, você rasga a casca dela, ela vai engruvinhar, assim, enrolar, porque ela vai secar, perder umidade. Não sabia. É aquela casquinha da árvore, dona Priscila de Paula. A gente aprende muito com esse chefe, não é brinquedo não. Chiquinho também é cultura, diríamos por aí. É isso Vamos mesmo. começar, a gente vai fazendo numa torta, você já pode fazer no seu próprio pirex. Direto no pirexinho, né? E levar para assar, é só cortar a banana em rodelas, se ela tiver muito passada você pode cortar em cubinho e tal, do jeito que dá. Mas vou deixar ela aqui e levar ao forno, aquece o forno aí a 200 graus, é coisa rápida. Ela começou a borbulhar e assou nas bordas, né, porque o açúcar vai derreter, coisa e tal. Tirou, acabou. Vou por aqui para essa receita aí. Eu acho que uma colher e meia de farinha de trigo. Se precisar, eu acrescento mais, eu aviso o telespectador. Você é sempre ligado, antenado com o nosso amigo telespectador, né, Chico? Sempre, eles são ótimos, ele que faz a gente continuar, né? Então a gente Eu não aguento esse Chico Olive, gente. Vida, né? O que faz com ele? E aí a gente vai colocar uma boa quantia de manteiga. Olha, Priscila, que beleza. Manteiga é vida, né? Eu amo manteiga, gente. Eu sou fã de manteiga. Manteiga é muito bom. E bacon, gosta? Não, né? Bacon Eu sou muito de bacon. Manteiga eu sou mais. Você gosta de um bacon? Eu gosto de tudo, né? Bacon, banana, limão, caco de telha. Tudo é gostoso, né, Chico? Tudo com sal. Tudo depende do tempero. E aí a gente vai mexendo para homogeneizar. Vai macetando, como diz. Tá vendo? Até isso, esmaguecetando, como diz. Esmaguecetando a massa que o Chico preparou. Cheguei aqui, ó, tá vendo? Dei o ponto, olha que beleza, ó. A massinha, não pus nem a mão, Priscila de Paula. Só com a colher. E vou dar um pontinho de sal para realçar os sabores. Nossa, mas você... Eu tô muito chefe de cozinha. Eu tô aprendendo 2 anos com o Chico aqui, gente. Eu aprendo com todos os chefes, né? Com todos, claro. É que eu falo mais, né, na cabeça da senhora. Puta, A pressão é grande, gente. Pressão. Ele dá todas as opiniões possíveis, né, Chico? Você pergunta também, né? Claro, eu confio. Não pode perguntar que o Chico fala demais. Fala a verdade, amizade é assim, né, Chico? Fazer o quê, né? Na alegria, na tristeza. Que cheirosa banana. Acho que minha fruta predileta. Eu também gosto muito de banana, hein? Limão também é bom. E doce de banana. Doce de banana é bom também, hein? Então, o que você tá fazendo é uma torta de banana, eu acho divino. Mas eu gosto daquele em calda, sabe? Aquele bolo em calda que vai a banana toda colocada? O doce mesmo, cozido, novinho. Eu preciso fazer a minha também, né, Michelucci? Vou fazer pro Chico. Isso, eu vou fazer pro Chico, eu vou trazer aqui e vou fazer a minha de banana. Vamos lá, agora vamos montar com essa massinha linda, maravilhosa que nós preparamos. Eu vou fazer esse fundo aqui. Você pode segurar pra mim fazer uma coisa? Disfarçando. Aí, mais um pouquinho. Ai, Chico, eu vou te bater. Pessoal em casa, tenha paciência com a gente, tá? É tudo muito ensaiado. Muito. A gente tem muitos produtores, muitos diretores aqui no estúdio. Muito dinheiro envolve aqui. Então, o importante é aqui. Fechou? Pode usar a própria colher para isso. Aí a gente vai pôr as bananinhas assim uniformes, porque o Chico tá montando uma tortinha individual que você pode servir aí pro seu convidado na sua casa bonitinho, chega, olha o carinho que você tem para ele, entendeu? Claro. Aí eu pus uma camadinha embaixo, né? Aí eu pus mais uma camadinha em cima. Dona Priscila, sim, vou mostrar de novo. Olha, ele tá muito Agora cuidadoso. Esse restinho eu vou polvilhar em cima. Mas Chico, vai deixar só assim? Sim, porque a manteiga vai derreter e assim que aquecer, ela vai espalhar para todo o resto. Arrasou, Chico Olive! Nós voltamos em quantos minutos? Rapidinho, daqui a pouquinho. Segundos, milésimos. Gente, eu não aguento esse Chico Olive. A gente veio direto da cozinha só confabulando. Olha e lá. a gente trouxe essa deliciosa torta. Mostra, Chico. Pegar. Ó, bem
Ai, o açúcar tá linda, ele queima, tá vendo? gente. Carameliza com a tal da... Dá pra pegar aí, senhor câmera? Claro que dá, Chico Olive. Ele carameliza, tá vendo, ó? Nossa, cheiro da banana, da canela, com café, hein? Ai, Chico, quem sabe faz ao vivo e realmente tá bem quente. Eu vou ver se eu consigo experimentar. Não rela aí. Ai, meu Deus, eu seguro pra você. Aí, pega mais uma massinha aí. Paula. Aê. Tá cheiroso? Fala do restaurante, Chico. Pois é, Gastrobar totalmente reformado agora. Nessa virada de ano, até pintamos a cozinha, fizemos plástica no Concha, nosso chefe, ele tá até mais bonitinho. O Concha é demais. Colocamos botox nele, cardápio novo de verão. O fundo todo reformado para sua festa, para o seu evento. Tem uma fonte maravilhosa lá, um banheiro novo, privado, só para você comemorar o seu aniversário, o seu casamento conosco, lá com toda a cobertura e confiança da nossa cozinha. Chico. Fantástica, né? Agora, não é light, não é? Então você pode fazer ela integral, pode usar a manteiga ghee, né? Que é sem gordura e tal. Eu faria do jeito que o Chico fez, gente. Uma vez ou outra não vai matar ninguém, Chico. Para. Boa, tia. Nossa, uma delícia. Faça essa massinha gostosa. Vou tirar um cafezinho agora aqui na sua máquina. Isso, e a gente vai acabar. R$ 5,90. E a gente vai acabar de finalizar essa receita deliciosa, gente. Ótimo, então. Arrasou, Chico Olive. Esse mês eu tô doce. Você tá feliz? Só receitas doces. Chico tá feliz, gente. A gente não espera. Mês que vem não sabemos como estamos. Mas estaremos. Só sei que estaremos. A gente volta pro estúdio. Cozinha Saudável. Apoio Cultural. Quem ama cozinha. Olive Gastrobar. Sonium Eventos. Gente de Deus, essa torta de banana ficou boa, mas ficou boa demais. Eu desafio você a fazer na sua casa, porque além de deliciosa também não tem como não ser deliciosa, né? É facinha de fazer, vocês viram, anotaram? Espero que sim, hein? E a gente ainda continua aqui, né, com o Dr. Hélio Primiano, médico oftalmologista, professor da USP de Medicina de São Paulo. E a gente só tem que agradecê-lo por estar aqui com a gente e por nos ajudar, Dr. Hélio, com esse assunto tão importante, polêmico, mas que a gente faz questão de disseminar para que nós pais estejamos cada vez mais preparados para assumir as demandas dos nossos filhos, né? Então, muitíssimo obrigada, fica à vontade, se o senhor quiser deixar um recado aqui para os nossos telespectadores, foi muito bom tê-lo com a gente. Eu queria agradecer, obrigado, acho que é importante esclarecer, porque foi um tema bem polêmico, de algo que não é comum, né? Sim. E que serve para a gente valorizar o trabalho do pediatra com o teste do olhinho, né, para fazer o diagnóstico precoce, seja do retinoblastoma, que é incomum, ou até de uma catarata congênita, que pode aparecer na criança, ou nos primeiros sintomas de estrabismo, que talvez, muitas vezes, é um não desenvolvimento normal do olho, que se estimulado, ele evolui bem, e que é o mais comum. Então, ao mínimo sinal de estrabismo na criança, o estímulo é extremamente importante e precisa de um profissional especializado nisso. E aí o oftalmologista é essa pessoa. O desenvolvimento da criança, só para finalizar, ele finaliza em torno dos 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade. Se não for estimulado, vou dar um exemplo tentando ser mais didático com a população. Se a criança tem 50% de visão e não for estimulada por falta de grau ou por algum outro tipo de obstáculo, ela vai ficar com esses 50% passando esses 8, 9 anos de idade. Se esse diagnóstico for feito só com 13 anos, por mais que a gente faça a correção, lá no sistema nervoso central dela foi estimulado o desenvolvimento só desses 50%. Então ela vai ficar para o resto da vida com esses 50%. Por isso que o exame na criança antes dos 8 anos de idade, mesmo se ela não tiver estrabismo, é extremamente importante. Muitas vezes a criança não informa, isso é visto no seu dia a dia. Então a gente tenta buscar sinais. E às vezes a criança só percebe um dia que tampa um olho
o outro olho, opa, peraí, não estou enxergando. E isso pode acontecer só na adolescência e a gente tenta evitar isso. É isso mesmo, doutor Hélio Primiano aqui pra gente, nos explicando a importância da infância e a importância dos primeiros anos e do diagnóstico precoce. Então vale muito para nós pais e cuidadores assegurar a saúde visual das nossas crianças. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Hélio, e muito obrigada para você que está sempre com a gente aqui toda quinta-feira, 13h, todo sábado, 10h30 da manhã. Um beijo e sempre nosso muito obrigada por estar aqui no Conexão Saúde e até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde, apoio cultural, H Saúde, cuida bem, cuida mais, Predileta, feito com amor, Sucos Life, Laranja da Fazenda, DVI, Radiologia Odontológica, compromisso com qualidade, inovação e atendimento humanizado, Instituto Eurípides, faça parte dessa história.